Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mateus capítulo de número 22, versículo 37 e 38. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós vimos ali sobre as 3 festas anuais que o Senhor dera a Moisés ali para falar ao povo. E nós vimos que o rosto de Moisés resplandeceu ao ele descer do monte, depois de jejuado 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não comeu nada. E assim a presença do Senhor brilhou na vida de Moisés. E quando Moisés descia ao povo, Moisés tinha que usar um véu, porque o seu rosto estava brilhando. Mas quando ele voltava para Deus, ele tirava o véu, porque as luzes são a mesma. Louvado seja o Senhor por isso. E hoje nós vamos aprender sobre algumas coisas que Deus mandou Moisés fazer. Nós não vamos entrar em detalhe, é muita coisa para nós estudarmos aqui, mas você faz uma leitura na sua casa, você tenta aprender da sua forma, do seu jeito, meditando e buscando ao Senhor, que o Senhor vai se revelar a você. Tiago, capítulo de número 1, versículo 5. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá, e não pede nada em troca, e ser-lhe-á concedido. Se você pedir com fé, determinado a aprender, o Senhor vai se revelar a você por meio da palavra, por meio do Espírito Santo. E Êxodo capítulo de número 35 e diante, vai acontecer algumas coisas. Deus vai dar orientação a Moisés acerca do sábado. Nós já fizemos o estudo acerca dos 10 mandamentos. Nós falamos acerca do sábado, como deveria ser o procedimento do sábado. Trabalharás 6 dias e no 7º vão descansar. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo, vai construir o tabernáculo. Então Deus manda para que o povo venha ofertar o que vai precisar ali para construir o tabernáculo, aonde vai ser os preparativos para o culto a Deus e para o sacrifício. Quando o povo errar e falhar, o povo deveria oferecer sacrifício, e assim estava sendo preparado o tabernáculo, os sacerdotes, as roupas, todos os utensílios ali, para que fosse feito ali o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, a prontidão do povo em trazer as ofertas. O povo se alegrou com tudo aquilo e vinha com alegria trazer as ofertas para Moisés, para aqueles homens que iam preparar ali o tabernáculo. Deus iria dar habilidade para os homens para construir tudo da forma que Deus desejava e queria. Então o povo se alegrou, estava em prontidão a trazer ofertas para que esse tabernáculo fosse construído, fosse feito. Também Deus chama a Bezalel e a Oliabe, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para lapidação de pedras de engaço, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Olha só que interessante, Deus vai preparar esses 2 homens para que esses homens tenham habilidade sobre pedras, sobre madeira, para que o tabernáculo seja perfeito, para que aquilo ali seja um lugar santo, para que aquele lugar ali seja um lugar bem visto pelas pessoas, não pela habilidade, mas por quem é o dono daquilo ali, pelo Senhor nosso Deus. É dessa forma que ele queria. E também vai nos dizer aqui, também ele dispôs no coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Ou seja, além do Senhor dar habilidade para eles, também dispôs no seu coração para ensinar outro. Hoje tudo é dinheiro, para ensinar hoje é cascalho. Ou seja, as pessoas hoje aprendem do Senhor, o que nós vemos de curso, o que nós vemos aí de material, tem que comprar, beleza, o material vai ter que gastar folha e isso outro. Mas muitas vezes pastores, muitas vezes igreja tem condições de fazer algo gratuito, mas estão muito envolvidos hoje com dinheiro. Quase tudo é dinheiro, fazer curso, fazer outras coisas é dinheiro. Tá certo que tem alguns que vivem dessa forma, mas outros que poderiam abençoar irmãos. Ou seja, que Deus venha dispor no coração dessas pessoas para que realmente elas possam fazer algo pela comunidade, para que elas por aquelas pessoas que não têm condições ali de fazer um estudo, e assim o Senhor possa dar habilidade não só para mim e para você, mas para outras pessoas, e possa usar nossas vidas para que nós possamos transmitir a sua palavra
e aquilo que nós aprendemos em Deus nós possamos passar adiante. Tem pessoas que tocam violão, tem pessoas que sabem fazer alguma coisa na obra do Senhor, que se dispõem a fazer aí com que outras pessoas aprendam, para que mais pessoas estejam envolvidas com a obra de Deus. E eu quero aqui falar um pouco acerca do nosso irmão missionário Ricardo Matoso. É uma pessoa muito querida, é aquele que me ensinou a discipular. Se hoje eu estou aqui foi porque Deus usou a vida dele, porque Deus usou tremendamente a família dele. Deus deu tempo para ele, mesmo na correria de estudos no IBEL, mesmo na correria diária, a gente muitas vezes subia na motinha dele, ia para os bairros evangelizar, e ainda havia tempo no final de semana para ele vir aqui em casa e junto com outros irmãos, nós aprendíamos com aquilo que ele tinha para ensinar. Ele nos ensinou a palavra e nos ensinou a discipular. Algumas pessoas aprenderam, outras não deu muito crédito e assim vai. Ou seja, não são todos que estão aptos para levar o evangelho, para aprender e para que a obra de Deus venha crescer. Mas eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Ricardo. Ele está fazendo um ótimo trabalho ali no Espírito Santo, com as crianças, com os adultos. Ele tem sido bênção, eu tenho acompanhado aqui pelo Facebook, que os irmãos possam também estar acompanhando ele. Ricardo Matoso, missionário, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem trabalhado, interessante que ele faz com amor. Ele faz gratuitamente para a comunidade. Ele é uma bênção onde Deus tem colocado ele. Ele foi bênção aqui para nós, aqui na cidade de Patrocínio. Ele montou alguns grupos ali onde dava aula de violão. Ele evangelizou, ele tirou o tempo dele para a obra. Ou seja, que Deus continue te abençoando, meu amigo. Que Deus continue sustentando essa obra que Ele colocou em seu coração, a sua vida, possa abençoando sua família e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e especial. Tem muitas pessoas ofertando para o seu projeto chamado Semear. Você semeia, Deus vai regar e vai colher ali as bênçãos. Ou seja, projeto Semear, aquele que semeia, aquele que está levando aquilo que a comunidade precisa no Senhor. Dá aula de violão, dá aula de informática, não sei, vai aí, vocês que moram aí perto aí, ou dá um confere aí pelo Facebook, acompanha ele, vê uma forma que você possa ofertar a ele. Ó, o povo aqui saiu com gratidão ofertando a Deus pelo tabernáculo. Se você sentir no seu coração, oferte ao nosso irmão Ricardo Matoso, entre em contato com ele, veja o projeto, aquilo que Deus colocou no coração dele e se você quiser ofertar, oferte. Se você quiser orar por esse projeto, ore, meu irmão. Coloque diante do Senhor, porque Ele tem sido bênção ali. Ele se dispôs no seu coração a passar para frente aquilo que ele aprendeu. O que Deus fez na vida dele, ele está passando adiante. E tem sido uma bênção tudo isso. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Continuamos orando aqui, continuamos acreditando nesse projeto. Nós possamos nos espelhar em pessoas assim como você, que está ajudando na sociedade. Aqui é para a obra de Deus, lá é para a obra de Deus. E tudo que é colocado diante de Deus, o Senhor abençoa. E mesmo que muitas vezes as igrejas não ajudam, muitas das vezes os irmãos afastam, se distancia, o que nós temos é o nosso dever com Deus. Deus nos chamou para fazer a diferença. Então nós precisamos fazer com amor, com carinho, não para mostrar para alguém alguma coisa, não para dizer para ele que nós conseguimos, mas porque há uma chama no nosso coração que nos levou a isso, e essa chama é o Espírito Santo de Deus, é a vontade de Deus que há sobre a nossa vida. Deus abençoe a sua vida, Ricardo. Também aqui nós vemos, e Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Moisés entrega ali para aqueles homens, para que comecem a trabalhar no tabernáculo. Vem a cortina de peles e as tábuas. Onde é que vai ficar tudo isso? Quem vai preparar as cortinas? Como vai ser a cortina? Olha só, o tabernáculo está sendo montado. O véu e as colunas. A arca da aliança. Olha só como é que vai ser a arca. Vamos ver aqui um pouco dessa arca. O véu e a coluna, ou seja, a coluna e o véu. O véu é aquele que eu já falei que separa os santos dos santos. Do lado de cá o povo se reunia, o povo trazia o sacrifício, o povo ficava para culto e adoração a Deus, mas depois no Santo dos Santos, depois da cortina do véu, só quem poderia entrar ali é o sacerdote. É como Moisés e Deus lá no Monte Sinai. E o véu tampando na que viesse diante do povo, para que o povo não vesse a glória de Deus e seja consumido. Então a arca foi dessa forma. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio. Era o seu comprimento de 1 côvado e meio e largura de 1 côvado e meio a altura, de ouro puro, e cobriu por dentro e por fora. A cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e pôs no 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e o cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca,
para se levar por meio delas a arca. O que acontece aqui? Por que tem essas argolas? Por que essa arca foi feita dessa forma? Porque a arca simboliza a presença de Deus. Deus no meio do povo. E aquele que tocasse na arca morreria. Nós vamos estudar mais para frente aí. Mas as argolas para colocar ali uma madeira. E uma pessoa segurava daqui, outra dali. Ninguém ia tocar na arca. Só colocava a madeira ali e saía carregando. Duas pessoas do lado de cá e duas do outro lado. E assim conduzia a arca. Mas é um estudo mais para frente. Nós vamos falar sobre isso. Tem também o propiciatório, a mesa, o candelabro, o altar do incenso, o óleo sagrado e o incenso santo, o altar do holocausto, a bacia de bronze, o átrio, a enumeração das coisas do tabernáculo, a veste dos sacerdotes, os utensílios do tabernáculo completados. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo é levantado, a nuvem cobre o tabernáculo. Ou seja, tudo isso foi a preparação para o tabernáculo. O que é o tabernáculo? É como o templo. É a igreja naquela época. Era dessa forma que era para ser conduzido o culto a Deus e o sacrifício. Naquela época tinha um sacrifício. Nós vamos estudar mais para frente. Por enquanto nós vamos só entender o porquê foi criado esse tabernáculo. Esse tabernáculo era um lugar onde o povo ia se apresentar diante de Deus. Onde o povo ia para oferecer sacrifício caso o povo tenha errado. E assim tinha todos esses instrumentos dentro do tabernáculo. Deus usou pessoas para construir esse tabernáculo. Deu sabedoria em tudo para que eles fizessem tudo, cada detalhe da forma como Deus queria. Fizesse a cortina, as bacias, o candelabro. Fizesse ali a arca. Fizesse ali tudo que o tabernáculo precisava para que Deus fosse glorificado ali. E o véu, a cortina para separar os santos dos santos. E assim Moisés fez, Moisés acabou, Moisés terminou, o povo se alegrou e a nuvem de Deus desceu ali naquele local. E nós vamos ler essa parte aqui porque é o final do Êxodo, Êxodo 40, do 35 ao 40. Então nós vemos aqui, a nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Acabou aqui de construir o tabernáculo, o que acontece? A nuvem do Senhor encheu o tabernáculo, e Moisés não pôde adentrar ela, porque a glória do Senhor estava ali. Era algo fascinante, algo tremendo, ou seja, nem Moisés pôde adentrar ali o tabernáculo. Deus estava se revelando ao povo, mostrando ao povo como que ele aceitaria o povo, como deveria ser o procedimento de culto. E eles continuaram andando, depois que Moisés desceu do monte, eles continuaram andando rumo à terra prometida. Estava sendo orientado como deveria ser o procedimento do povo. E aqui está dizendo, quando Deus se levantasse por meio da nuvem, a nuvem conduzia ali durante o dia. Significa quando levantasse era para o povo marchar, para o povo andar. É Deus querendo que eles andem. Se ela baixasse era para estar ali, para ficar naquele local, para que o povo pudesse permanecer ali. E à noite ia o fogo ali conduzindo todo o povo, e assim o povo caminhou. E aí no próximo estudo nós vamos estar falando sobre Levítico, o terceiro livro de Moisés, né? O livro após o Êxodo, o que significa Levítico. E nós vamos fazer um estudo acerca dos holocaustos, as ofertas de manjares, algumas coisas do Senhor. Nós vamos estar falando aqui no próximo estudo. Hoje nós vamos ficar com esse estudo. Deus se revela e manda fazer o tabernáculo. Deus dá habilidade para os homens, para que os homens pudessem fazer ali com habilidade todos os utensílios ali do tabernáculo e construir o tabernáculo. Também aqueles homens se dispôs a ensinar as pessoas, para que as pessoas aprendessem para ajudar ali na obra. E Deus vai dizer como vai fazer. E assim é feito todos os preparativos para o tabernáculo. E chega ao final, a glória de Deus invade aquele lugar. A igreja de hoje tem recebido essa glória? A presença de Deus neste lugar? A igreja de hoje tem realmente se dispôs a fazer a vontade de Deus? Ter prontidão a ajudar em algo? Vamos fazer evangelismo, a igreja está pronta para evangelizar? Vamos fazer algo para o Senhor, vamos fazer uma confraternização. A igreja está disposta a tomar todos os cuidados, mas
fazer ali aquela confraternização, arrumar um local onde possa acolher todos os membros, toda a igreja, para mostrar para a igreja ali que realmente a gente está disposto a fazer a vontade de Deus. Nós estamos dispostos a confraternizar, a festejar a glória do Senhor, a presença do Senhor em nosso meio durante o ano. Será que nós temos vivido isso? A minha mensagem é sempre a mesma: que Deus possa reavivar a igreja, que Deus possa espiritualmente encher os corações das pessoas para que realmente eles possam viver a glória de Deus hoje, transmitir a sua imagem, transmitir a sua palavra, a sua vontade, ser bênção numa sociedade incrédula e em trevas, que nós possamos ser luz. A minha oração é sempre ela: Senhor, toque no coração das pessoas, aviva o desejo, a vontade de louvar o Senhor com empolgamento, com entusiasmo, de pregar a palavra com sede, com vontade de falar as tuas escrituras, doa quem doer, se vai achar ruim ou não. Os teus filhos estão preparados para ouvir a tua voz, a tua palavra. Deus, que o Senhor venha encher o coração das pessoas que estão distantes, estão vazias, estão desviadas da tua vontade. Tragam de volta, Senhor. Toque no seu coração, que haja empolgamento, que haja realmente o fervor espiritual dentro de cada um, e que possamos entender: o culto a Deus é sagrado, o culto ao Senhor deve ser com zelo, e possamos nos apresentar diante do Senhor por meio da sua vontade. O Senhor diz na sua palavra como nós devemos proceder diante do Senhor. Louvado seja o Senhor, que Deus continue abençoando a sua vida. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Graça e paz.